Oi gente, estamos começando a gravação de mais um vídeo aqui para o YouTube e hoje eu vou convidar você para conhecer essa história de uma grande mudança que está para acontecer na minha vida, na vida do meu marido e consequentemente na vida da nossa família. Mas antes de começar a contar essa história, eu quero que você deixe o seu like aqui, se inscreve no canal, deixa sugestões de temas que você quer ver por aqui no nosso canal Tatazanin, beleza? Gente, esse aqui é meu maridão. Pra quem não conhece ainda, pra quem não me segue no Instagram, Tatazanin, que me vê minhas fotos com o Renan, esse aqui é meu maridão. Prazer, galera, beleza? E eu chamei ele pra gente vir contar essa história juntos, porque é uma história, como eu falei, não é minha, é uma história da nossa família. Foi uma decisão tomada em conjunto dessa grande mudança. E a gente veio hoje aqui, através desse vídeo no YouTube, anunciar pra todo mundo. Bom, então a grande novidade é que a gente vai voltar para o Recife. Então, a gente vai voltar a morar lá. Então, foi essa decisão que exigiu da gente maturidade, exigiu da gente assumir riscos, né? E clareza, muita clareza dos nossos objetivos. E aí, Renan tá aqui para poder explicar um pouquinho dessa história. Como que a gente chegou nesse ponto de decisão aí e resolvemos retomar, né? Nossa vida em Recife, eu, na verdade, porque quando ele veio morar aqui, o Renan é paranaense, ele já veio direto aqui pro interior. E aí, eu resolvi retomar minha vida em Recife. Então, esse processo envolveu várias coisas, mais ou menos um passo a passo. E por que eu resolvi trazer esse assunto aqui? Porque talvez você esteja passando por um processo de mudança. E esse processo de mudança exige alguns passos, exige coragem. E aí a gente veio falar disso aqui, beleza? Então, assim, o primeiro passo que a gente identificou, né, o primeiro ponto que ajudou a gente a tomar essa decisão foi algo que aconteceu desde o ano passado, um ano e meio atrás mais ou menos, mas na pandemia isso fortificou essa ideia, que era ter uma outra fonte de renda, né? Então fala um pouquinho disso aí, Rei. Como que a gente chegou nessa clareza? Bem antes da pandemia, eu e a Thaís, estamos sempre conversando, pesquisando novas fontes de renda, várias ideias loucas que passam na nossa cabeça, que a gente não tem, como é que se diz, nem know-how naquilo, mas a gente está sempre pesquisando coisas novas, né? E na pandemia isso concretizou porque a gente tem empreendimento em shopping e todo mundo sabe o que aconteceu com o shopping, né? Ficou um ano e pouco fechado. Mas antes mesmo da pandemia acontecer, né, a gente sempre quis ter mais fonte de renda como uma segurança para nossa família, né? Pra gente não depender, da gente não colocar todas as nossas fichas, todos os nossos ovos, vamos dizer assim, numa única cesta. Então isso sempre foi uma busca nossa. E até por conta do nosso perfil comportamental, eu e o Rei, nós somos dominantes, então é um perfil que gosta de arriscar, que gosta de desafio. E a gente não tem muito medo, né, dessa coisa de arriscar, de tentar coisa nova. Então isso também fez parte dessa decisão. Aí vamos lá, tem uma coisa muito interessante aí nessa história. Eu sempre falo muito de crença. E olha só o que aconteceu com o Renan quando ele chegou aos 30 anos. Né? Conta um pouquinho dessa história de crença, amor, da estabilidade que você chegou, para o pessoal entender como é que isso pode estar funcionando aí na tua vida. Eu, desde os meus 18 anos, na minha casa, principalmente minha irmã vai lembrar, meus pais, eu sempre falava que quando eu tivesse 30 anos de idade eu queria estar estabilizado. Eu queria ter minha casa própria, carro, enfim, dinheiro, não riquíssimo, mas sem se preocupar com os pormenores, por assim dizer. Isso. Então, o que ocorreu? Eu falei tanto, profetizei tanto, pensei tanto, ficou tanto isso na minha mente, que quando eu cheguei aos 28 para 29 anos, isso já tinha acontecido, com a graça de Deus. Muito trabalho, questão de desafio, vim para Pernambuco com 25 anos, então assim, nada caiu do céu, deixei minha família no Paraná, vim para um novo desafio, claro que por causa da Thaís aqui, é o amor da minha vida, e daí as coisas aconteceram. E eu fazendo um processo de coaching em grupo, o que eu descobri no processo? Que a gente sempre fala que é estabilidade. Tudo a gente aprendeu, tem essa crença de ter estabilidade. Então eu aprendi nesse coach que eu fiz que, porque tudo na vida a gente quer crescimento e na questão financeira a gente sempre pensa assim, eu quero ter estabilidade financeira. Isso você limita a sua mente. Como o Renan falou, né, desde 18 anos e pouco ele falava que aos 30 ele queria estar estabilizado, aos 30 ele queria estar estabilizado. E ele comunicou isso por tantas vezes, desde que eu conheci ele, que a gente noivou, ele sempre falava isso. E ele alcançou realmente a estabilidade, mas aí ele parou. Ele parou de crescer financeiramente, ele parou de crescer intelectualmente. E aí foi quando ele disse, opa, tem coisa errada aí.
E aí a importância de um processo de coaching para trazer a consciência e para trazer essa clareza de limitações que a gente possa estar tendo em várias áreas da vida. No caso do Renan, era na profissional, intelectual e financeira. São 3 áreas que andam juntas, né, na nossa vida sistêmica. Amor, agora conta pro pessoal a clareza que você teve no dia que você fez um exercício de mindfulness. Gente, mindfulness é um exercício onde a gente pratica muito o silêncio, a atenção do momento presente e se concentrar no momento presente. Isso ajuda a gente a ter foco, a ser mais produtivo, a diminuir o estresse e a ansiedade. Então, ele fez um exercício desse chamado Retiro do Silêncio. E conta pro pessoal qual foi a clareza que você teve que ajudou a gente nessa decisão quando ela chegou. Antes do Retiro do Silêncio, eu vou falar de uma ferramenta anterior a essa que fez chegar nessa questão do... A de meta. Teve um que você tinha que fazer uma autobiografia da sua própria vida. E o que aconteceu? Eu comecei a fazer minha biografia e vi que eu era muito competitivo no esporte, porque minha vida até os 18 anos foi muito no esporte, baseado em esporte escolar e tudo mais, tentei ser jogador de futebol, enfim. Então eu vi que até jogo de baralho eu não sabia perder. Então, fazendo a biografia foi onde eu enxerguei que eu tinha me perdido. Falei, onde foi parar aquele Renan competitivo, que não aceitava perder em nada, nem num jogo de família de futebol, e de repente estacionou, se acomodou. Então isso me trouxe aquela clareza de pensar, parei de sonhar e preciso tomar uma atitude. Uma semana posterior a isso veio a ferramenta que a Thaís falou do silêncio, onde eu tinha que ficar da parte da manhã até de noite sem comunicação com ninguém. Zero eletrônico, televisão, celular, falar com ninguém, se encontrasse alguém na rua era falar que não podia falar por mímica, enfim. A Thaís tirou os meninos daqui de casa, eu fiquei sozinho. Não aguentei ficar sozinho aqui em casa, o que eu fiz? Saí andar pra rua. Então aqui dentro de Caruaru eu acho que eu andei, sei lá, uns 10 quilômetros, sem brincadeira. E só pensando e pedindo a Deus clareza, o que fazer da vida, mandava um novo desafio pra mim. E depois, de umas 2h30 mais ou menos, veio uma mensagem muito clara na minha cabeça que você vai morar em Recife. E nós estamos com um projeto da casa em andamento para morar em Caruaru, o terreno comprado e tudo mais, que é o meu sonho, é sempre ter morar em casa. A primeira vez que estou morando em apartamento foi essa mudança para Caruaru, me sinto preso em apartamento. Então o sonho da casa, churrasqueira e tudo mais, pessoa do sul gosta muito de fazer churrasco, mas veio certeiro na minha cabeça assim, Caruaru tá pequeno demais para vocês dois, tanto que a Thaís na parte de coach e eu na minha parte profissional, você vai morar em Recife, vocês têm que ir embora para Recife. Foi quando eu retornei para casa, não só isso, teve várias clarezas, mas essa foi a primordial. Anotei tudo no caderno e quando a Thaís chegou em casa, falei, tem uma bomba para falar para você. Aí foi quando eu comentei, falei assim, a gente vai morar em Recife. E aí, gente, olha só que incrível. É importante da gente ter uma sintonia com Deus, é importante da gente se conectar com algo maior. Na segunda-feira, após essa conversa, eu li na Bíblia, na passagem de Atos 17, algo que dizia que Deus, criou a gente. Antes de criar a gente, ele já sabia onde a gente ia morar e quanto tempo a gente ia passar em cada lugar. Então isso já foi uma mensagem que já orientou, a gente dizendo o quê? Bom, a gente tem um tempo determinado para ficar aqui, só que só quem sabe desse tempo é Deus. E na quarta-feira, uma pessoa que eu tinha acabado de conhecer num curso que eu estava fazendo, ela me passou vários códigos sem saber da minha história toda, sem saber de tudo que se passava. E ela mandou um código muito forte para mim, falando que a gente tinha que se mover, que quando a gente não se move, a gente vira monumento. E que Deus fez do nosso corpo metade pernas, que significava que a gente tinha que andar, a gente tinha que mover, a gente tinha que rodar por aí, impactando pessoas, desenvolvendo pessoas, transbordando. Então foi essa a mensagem que ele me passou, eu recebi, fiquei meio reflexiva, mas ok, não tinha nada ainda que tinha acontecido. E foi aí que na sexta-feira, após isso tudo acontecer, veio o desafio do Renan, um convite que ele recebeu, na verdade uma reunião, e aí ele vai contar. Ninguém melhor do que ele para contar isso. Uma semana depois de todo esse ocorrido aí, eu recebi uma ligação de uma pessoa do Paraná também, por coincidência, perguntando se eu conhecia... Jesuicidência, amor. Jesuicidência. Perguntando se eu conhecia uma empresa X. Eu falei que não conhecia, nunca tinha ouvido falar. E ele perguntou se eu tinha interesse de marcar uma reunião com ele em Recife na próxima semana. Não tinha nada a perder. O cara do mesmo estado que eu. Falei, no mínimo a gente vai fazer uma amizade, fazer um churrasco, alguma coisa assim.
E a Thaís já ia para lá fazer alguns cursos da Febracis. Eu falei, eu vou estar aí na próxima semana, a gente pode marcar. Enfim, marcamos um café de 30 minutos, o café demorou 3 horas e meia e só não foi mais além porque eu tinha horário tinha outro compromisso para voltar para casa. E depois a gente foi para uma reunião de 3 dias, onde ia apresentar o projeto da empresa, né? Isso. Nesse projeto da empresa, tanto eu quanto a Thaís ficamos, assim, bem empolgados, porque estava muito conectado, primeiramente, com os nossos princípios, né? Isso, nossos valores. Nossos valores estavam muito conectados com essa empresa. Questão também de meritocracia, que é o que me move. A gente falou muito de desafio, então a gente tem que ser recompensado pelo que a gente faz. Então, assim, assisti alguns vídeos lá que parecia que eu estava num filme americano, o pessoal recebendo troféus e tudo mais por meritocracia mais uma vez. E ali acendeu uma chama dentro de mim. E o Crescer e Contribuir também, né, amor? O Crescer e Contribuir, que eles têm um CC lá, que é o Crescer e Contribuir da parte da Thaís, só que lá eles chamam de outro nome. Mas estava tudo conectado, a gente se olhava o tempo inteiro, né? Falando, nossa, encaixa demais com a gente. Parecia, gente, que era assim, que era uma... Parecia não, né? Era uma mensagem clara. Porque eram princípios alinhados, valores alinhados, meritocracia, desafio, um negócio totalmente novo que a gente não sabia por onde começava, a gente não tinha ideia de onde fazer, de como fazer, na verdade. E vocês sabem que novos desafios, né, novos conhecimentos, novas experiências, novos aprendizados, eles expandem a nossa mente, né? Eles levam a gente para outro nível, para outro patamar. E era isso que a gente estava precisando, quanto família, Renan quanto empresário. E aí, concluí. Nesse processo também de mudança, eu estava até questionando a Thaís sobre os cursos que a gente veio fazendo durante a nossa vida. Gente, escuta, né? Isso é muito importante. Pega esse código. Eu creio que foi desde 2018. Sim. 2018, quando a Thaís conheceu o Paulo Vieira, eu conheci o Thiago Negro nessa época, então a gente começou a investir muito em curso, muitos deles presenciais, e não é só o curso, é passagem aérea, é hotel, alimentação, então o custo é bem alto. Se for juntar o que a gente gastou de 2018 para cá, dá uma pancada de dinheiro, dá um carro tranquilamente. Com certeza, tranquilamente. E eu indaguei ela, falei assim, a gente fez tanto curso, a gente fez tanto curso presencial, a gente faz curso online, a gente fez tudo e parece que nada apareceu ainda pra gente. Tem alguma coisa errada, eu falei pra ela. E nesse processo da nova empresa, depois que eu fui nas 3 reuniões, a Thaís só foi no primeiro dia, que depois ela tinha os outros cursos delas, eu fui nos outros 2, eu saí de lá empolgadaço. Então, na primeira conversa, eu achei que assim, eu decidia se eu entrava nessa empresa. Isso. E chegando lá, eu vi que era o contrário. Eles te escolhem através de um processo extremamente rigoroso, rígido. Você tem que abrir sua vida inteira, investimento, imposto de renda, negócio, tudo. Tem entrevista familiar para conhecer a esposa, ver os princípios de cada um, estar alinhado com a empresa. Então, assim, é um negócio de várias entrevistas com diretores, acho que com vice-presidente. Sei lá, 6 a 8 etapas, né? 6 a 8 etapas, tem provas. Então, assim, é um negócio que eu nunca tinha participado, porque eu sempre fui empreendedor, familiar junto com meu pai na transportadora, depois vim para cá. A gente também somos empresários, temos empresa, então eu nunca tinha participado, de fato, de uma entrevista... De um processo seletivo. Né? Mesmo lá eu sendo um franqueado, eu participei como se fosse um processo bem CLT, assim, um negócio bem diferente. Isso. E fluiu super bem, por quê? Porque eu tinha que falar sobre a minha vida. Eu não tinha que falar sobre vendas, sobre um conhecimento técnico de livro. Eu tinha que falar sobre minha vida, meus princípios. Então, toda essa base de curso, mentalidade que a gente trouxe, de Paulo Vieira, Jota, Thiago Negro, entre outros que a gente foi estudando ao longo do tempo, se preparando, Brunet, de várias áreas da vida, fez com que eu fosse aprovado. Se eu tivesse a mentalidade de 2018, com certeza eu não teria passado nem da primeira conversa. Gente, a gente não tem que esperar a oportunidade para a gente se preparar. A gente tem que se preparar incansavelmente todos os dias. Primeiro você se prepara, depois você é promovido, ou seja, depois é que a oportunidade chega. Então, se você aí tá esperando uma oportunidade maravilhosa aparecer para você se preparar, lamento amigo, lamento amiga, mas provavelmente essa oportunidade nunca vai chegar. E aí vão passar anos e você não vai entender porque a oportunidade não bate na tua porta e você acha que você não tem sorte, mas você não se preparou. Então a gente entendeu tudo que a gente tinha feito para chegar até aqui, né? Para que tinha servido. Bom, então o final desse processo, né? Que o Renan foi aprovado, passou por uma entrevista com o vice-presidente de uma empresa multinacional.
E foi aprovado. Então, por isso que essa demanda da gente voltar a Recife, porque todo o treinamento é lá, todo o foco nos 2 primeiros anos de trabalho é lá, né? Meus estudos são lá, lá fica coladinho do aeroporto e eu sempre estou viajando para fazer curso, mentoria, então acho que vai ser bom pra gente, pros nossos filhos também. Então a gente teve essa clareza nessa decisão, mas eu fiz questão de explicar a construção desse processo para vocês verem que às vezes uma grande decisão tem que ser tomada às pressas, mas se você vem construindo ela com conhecimento, com clareza, para você, na hora que a oportunidade chegar, você tá pronto, a coisa acontece mais rápido e com mais segurança. E aí, nesse processo, eu também li um livro muito interessante, que eu acho que eu já falei dele aqui em outros vídeos do YouTube. Chama Quem Mexeu no Meu Queijo. É um livro simples, é um livro fácil, é um livro de uma leitura super acessível, só que com um código muito poderoso, sobre zona de conforto, que é uma zona onde o Renan falou no início do vídeo que ele estava numa zona de conforto. E aí, né, a gente tem que ter essa clareza se a gente está numa zona de conforto, deixando de acessar coisas maiores, financeiramente, profissionalmente, emocionalmente, por conta dessa zona de conforto. E esse livro, quando eu li, me deu exatamente clareza de passos que eu tinha que tomar na minha vida. Então, por isso que eu sempre defendo a leitura e o autoconhecimento, porque através desse livro eu falei, pô, é agora, é a hora certa. E se eu, que eu tô aqui no meu canal, que eu tô no meu Instagram, e eu sempre falo pra você, corre atrás de sair da tua zona de conforto. Se eu não sair da minha, como que eu vou dar o exemplo pra vocês? Como que eu vou colocar na prática o que eu prego aqui? Então, sem pensar 2 vezes, eu olhei pro meu marido e a gente falou, vamos embora. Uma decisão em conjunto, uma decisão com clareza, com maturidade, com riscos também, como eu disse, mas eu tenho certeza que vai fazer a gente muito feliz, vai nos desenvolver muito intelectualmente, o network também, sem dúvida. E aí, Recife, somos teus, estamos voltando. Não é isso, amor? É isso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo hoje. Se vocês gostaram do Renan aqui comigo, deixem aí nos comentários para ele aparecer mais, porque ele tá quebrando uma crença aqui hoje falando para vocês aqui no YouTube, viu? Um desafio. Então, curtam, deixem um like de vocês aqui no vídeo, porque o mozão se esforçou. Dá uma moral pro Renan, por favor. Tá bom, gente? Curte esse vídeo, inscreve aqui no canal e obrigada pela atenção de vocês. Cheiro. Valeu.